Tô eu e o meme da Nazaré, com as fórmulas matemáticas voando pela cabeça, sem saber o que pensar desse capítulo. Mentira, galera, eu sei o que pensar e é o que vamos expor nesse vídeo. Mas eu confesso, eu li ontem de meia-noite, fui dormir bugado, e aí deixei meus pensamentos ficarem incubados nos sonhos. Sonhei com o Shingeki. Ainda bem que não tinha Titã no sonho, porque eu sonhei com o Zeke e com o Levi, né? Parece uma projeção que você faz pra poder raciocinar sobre o negócio no meio do sonho. E aí eu consegui. Que doideira esse capítulo, porque a gente teve uma Titã grávida, né? Quer dizer, ela colocou o Zeke pra dentro. Aí foi uma coisa meio que um parto inverso. E isso tudo me pareceu muito um Deus Ex Machina dentro da obra, sabe? Uma solução fácil pra explicar algo que, tipo, Isayama queria que acontecesse. Vamos deixar o Zeke vivo. Como depois disso? Não precisava de tanta coisa, né? O Reina é prova viva de que vaso ruim não quebra. Mas, bom, temos muito que teorizar sobre Ymir, os caminhos e as coordenadas. Então vamos comigo, vamos agora. Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre por lá. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. Bom, galera, vamos lá. Capítulo 115 se chama Suporte, Apoio. E o grupo da Ranger cruza uma ponte onde tá aquele rio que fez parte do palco da batalha, da explosão, na verdade, né? Do Zeke e do Levi, do capítulo passado. É importante a gente notar a velocidade da correnteza desse rio. O traço do Isayama deu a entender bem que é uma baita correnteza que puxa, e a gente sabe o que acontece depois, né? Mas a gente chega lá. Então, o grupo do Flock, que é onde tá a Randy, ouve um som além do horizonte. É um trovão, passarinho. Que som é esse? É a lança-trovão, menino. Achou errado, otaku! O menino foi lá, achou que era um trovão, mas é a lança-trovão. A Randy, ela tá bastante chocada com tudo, né, véi? A galera tomou vinho do fluido espinhal do Zeke. E agora eu tô sendo levada pra onde o Zeke tá. E nessa direção eu ouço o barulho de uma lança-trovão. Tem muita coisa de errado acontecendo, que nem o Flock tá esperando. Então é algo que saiu do controle, né? Então a gente vai vendo os cavalinhos morrendo com os estilhaços aí da carroça, da explosão, né? E o cadáver do Zeke. E ele começa a descrever qual é a sensação da morte. Galera, eu queria muito saber a opinião de vocês, porque pra mim nesse capítulo fica claro que o Zeke morreu. Mas ele morreu e foi ressuscitado. Por isso que eu tô falando tanto em Deus Ex Machina, que eu coloquei até na thumb do vídeo. Como é que... E aí? Não morre não, é o Isayama escolhe, isso daí vai morrer agora, se ele morrer ele volta, sabe? Então, olha, eu preciso de explicações do Isayama, de capítulos futuros, pra poder xingar esse, caso elas não consigam me dar, ou dar pro fandom, né, a resposta mais clara possível sobre esse incidente, porque parece muito tirado do toba, muito jogado. Certo? Mas eu acho que vai ter explicação. Eu acho que é algo sobre um dos maiores mistérios de Shingeki no Kyojin que tá ficando bem pro final. A gente sabe que muito foi revelado ali nos capítulos 80 e 90, quando o Eren finalmente vai lá pro porão do Grisha Jäger com a chave e pega lá os diários do seu pai, descobre o que é fotografia e tudo mais. E aí que tem um time skip. Então grandes revelações foram feitas. Será que o Isayama tirou todos os mistérios da obra de uma vez? Eu acredito que não. Então por isso que eu acho que esse incidente aí do Zeke, que a gente vai falar já já, e vai falar bem, isso vai ser explicado no futuro. Então tenham paciência com a obra. Ah, o autor tá se perdendo. A gente tem exemplos de autores que se perderam. Espirrei aqui, desculpa. E aí eu acho que o Isayama pode seguir esse caminho de se perder, mas ele também pode seguir um caminho de responder tudo certinho pra gente, beleza? E aí o Zeke, ele, no meio dessa descrição da morte, ele vai falando que não pode ouvir nada, ele não tá conseguindo ver nada também, então esse é o fim, é assim que é morrer. E ele tá vendo só as flores e ele vai lembrando do seu mentor, Xavier, como foi traduzido no capítulo passado. E
a gente não sabe se é a vida passando, né, como um flash diante dos olhos, ou se é apenas um recurso narrativo do Isayama para mostrar fatos importantes da obra diante dessa morte do Zack. Então, o Zack mais novo tá conversando com o Xaver, e o Xaver fala que aquele voto anti-guerra do rei Fritz, que ele pegou o Titã original e se fechou dentro das muralhas e tal, isso aí pode ser revertido. Há uma maneira de quebrar essa corrente aí. E essa maneira é o Zack, que tem o sangue da família real. Então, é tecnicamente possível pegar esse poder tocando no Titã original. Só que aí não é o Zack que vai fazer os pedidos ou controlar os desejos, não. É o atual portador do Titã original. A gente sabe que tá com o Eren, né? Então, pô, Zack, tu tem que fazer com que essa pessoa que esteja atualmente com o Titã original cumpre esse nosso plano da eutanásia, que foi explicado no capítulo passado através do grande flashback do Zack, né? O cara quer a eutanásia dos Eldianos, da ilha de Parades e tal. Eles querem, tipo, se juntar, o Eren e o Zack, pra dar essas ordens pra todo mundo. Mas por que eles não fizeram antes se eles se encontraram em Marley? Né? Tem que ter todo um plano. Eu acho que a maioria da galera tem que estar com esse fluido espial pra eles matarem os remanescentes, sabe? Alguma coisa do tipo. E aí você vê, né, que o Xaver morreu de bom grado. É o ritual de Marley, né? Passar o Titã ali, quando você tá perto daquela data de validade em que o Titã mata o seu corpo, né? Em 13 anos. E aí o Zack devora o cara, usa o óculos. E aí você vai vendo uma passagem de tempo em que o Isayama vai contando os principais fatos dessa jornada do Zack com o objetivo de cumprir o seu plano da eutanásia, né? Que ele tinha aí com o Xaver. O Xaver mandava umas ideias e o Zack comprou. Então o Zack, ele não é nem de Marley nem de Parades. Ele só quer acabar com a maldição dos titãs, fazendo com que essa eutanásia venha à tona para os Eldianos. Galera, isso é muito triste. O Zack, ele tá combatendo o sintoma, ele não tá combatendo a doença em si, sabe? A causa. Então, pô, você privar todo um povo de nascer, sabe? Eu sei que, pô, como é que você pode sentir falta do que ainda não veio? Tipo, as pessoas que não vão nascer. Mas, pô, matar todas essas pessoas agora, sabe? É muito cruel. Resolve o problema, mas que saída é essa? Vocês não são da ciência porque não pensem de outras maneiras, sabe? A gente vê em outro mangá, como The Promised Neverland, a gente analisa o anime toda quinta e o mangá toda sexta, que a Emma, ela sempre tem uma saída idealista pra tudo. Claro, na mente dela de criança e tal, mas eu acho que isso poderia também ser cogitado, sabe? Eu sei que a gente não tá num mangá shonen que o Zack não iria rir, colocar as mãos na cintura e dizer vamos salvar todos. Não é por aí. Mas eu acho que ele foi muito frio querendo seguir esse plano. Mas eu também acredito que seria a única maneira. Tipo, eu tô vivo, eu posso fazer alguma coisa agora nesse meu tempo de vida. E o Xavier tá falando em como quebrar aí a maldição. É aí que você vê o Zack conhecendo aí Helena. Ele começa a formar o seu exército lá dentro de Marley, com gente que não tá curtindo muito a filosofia de Marley. E, pô, o cara, ele vai num exponencial, né? Ele faz a cabeça da Helena, que faz a cabeça de tantos outros jovens, e assim vai o Zack fazendo sua facção crescer, né? Essa facção que hoje lá em Parades é conhecida como a facção Jäger. E o Zack tem um papo com o Reiner e o Bertholdi sobre todas as informações que eles colheram, né, lá nas periferias, nas costas de Parades, nas praias, nos portos, né? E o Reiner e o Bertholdi falaram tudo pra ele. Pô, o Eren é que tá com o Titã original, os detalhes ainda são meio nebulosos pra gente. É aí que teve o arco político, que acabou de passar. Lembrando que a quarta temporada, né, do grande embate do Levi, do Zack e tal, vai chegar agora em abril. No finalzinho de abril a gente vai analisar tudo pra vocês aqui. E aí, tipo, o Zack, ele pergunta: pô, mas tu ouviu falar sobre o pai do Eren? Quem é o pai do Eren?
E aí o Reiner Bertoldi fala, não, ele tá desaparecido e ele era um médico. E aí o Zack encaixa os fatos, né? Pô, velho, é massa você ver o sofrimento do Zack, porque, claro, ele foi meio frio, entregando os pais dele lá, só que foi uma experiência traumática. Quando a gente vê pela primeira vez o Zack pequenininho entregando os pais, a gente, pô, que filha da mãe, que garoto frio, é um psicopata e tal. Mas você vê que ele sofreu, ele era tipo um projetinho de rei, né? Sabe, ele era aquele soldado mais fraquinho, pressionado, muito atormentado pelas verdades do pai e pelas verdades de Marley, sabe? E aí ele vai percebendo que, caramba, o poder do Titã de ataque, que o paradeiro era desconhecido, tava com meu pai, que ele passou lá pra Paradis, hoje tá com o Eren e tá lá dentro das muralhas mesmo, e parece que a minha mãe virou um Titã tabacudo, como a gente fala, né? O Titã mindless, né? O Titã sem mente, o Titã zumbi, aquele Titã errante. E ela tocou no Eren, parece que ele ativou as coordenadas. Então, ó, ele começa a confirmar aquela teoria, os estudos do Xavier, e ele ainda fica mais atormentado porque ele vê que o Eren tá sendo manipulado pelo Grisha, sabe? E não só porque ele herdou aqueles titãs, mas porque ele herdou aqueles titãs e tem acesso às memórias do Grisha. Então, a gente até vê, né, o clímax do que vai ser a 4ª temporada no anime, o Eren lá com o Armin, e o Zack passa por ele e fala, eu vou te salvar, você tá caindo na mesma armadilha que eu tava caindo com o nosso pai e tal, um dia eu definitivamente vou te salvar. E aí a gente vê esse encontro, né, do Zack e do Eren em Marley. O Eren foi pra lá uns 4 anos, velho, impressionante, porque é exatamente o tempo do time skip, né? E o Zack, ele avalia que o Eren tá bem parecido com o Grisha. E não é só em aparência física, galera. Essa coisa de acessar as memórias é muito perigoso. Você não sabe mais quem tá ali, sabe? O Eren tá compactuando com o Zack, mas vai que nessa coisa de você acessar as memórias, vai que o Grisha, ele tem uma maior porcentagem de comando ali no corpo, sabe? Porque, por exemplo, o Armin tá visitando a Annie Leonhardt, que tá lá ainda presa no cristal. E aí você começa a perceber, né, o Eren fala que, tipo, isso são traços da personalidade do Bertholdi, que tem uma queda pela Annie. O Armin não visitaria a Annie Leonhardt todo dia. Então, sabe, tem uma dominância ali. Não é que o Bertholdi esteja dominando o Armin, ali é majoritariamente Armin, mas a Bertholdi. Então, no caso do Eren, pode estar o Grisha controlando aquele corpo e traindo o próprio Eren que está naquele corpo e o Zack com outro objetivo, porque, claro, o objetivo do Grisha não é a eutanásia, é a supremacia eldiana, que é um objetivo errado também. Alcançar paz mundial da noite pro dia não é algo viável, mas a gente sabe que esses dois objetivos aí, tanto do Zack quanto do Grisha, estão errados, né? E aí, nessa conversa entre o Zack e o Eren, o Zack pergunta, e aí, o que é que você acha desse plano de eutanásia dos eldianos? Caramba, velho, é impressionante porque o Eren, muita gente tá criticando o Eren como personagem, e eu acho isso massa, tem que ser criticado mesmo, mas é de uma maneira muito positiva. A narrativa ficou muito rica com essas novas saídas aí pra Shingeki no Kyojin. A galera no All Blue Awards viu até, tipo, de uma maneira meio, pô, maior decepção, o Eren tava lá nessa categoria. Pô, não é decepção, sabe? Isso é a mudança do personagem de acordo com os conceitos que a obra criou e que foram absorvidos por esse personagem específico, sabe? Então, isso pra mim não é uma decepção, é uma virada de trama chocante até você ter, nesses últimos meses aí, né, que o capítulo é mensal, o Eren, que é o mocinho, agora ele é o vilão da história. Ele não tá se importando com seu povo, nem com seus próximos, que é a Mikasa ou Armin, não. Ele tá querendo essa eutanásia eldiana. E a gente vê que ele quis esse encontro com o Zack, porque naquele momento que ele toca a história e começa a lembrar da Frieda e tal, que você fica, pô, que página interessante, né? O que será que o Eren viu? E a gente vê que ele viu a visão que o seu pai teve no dia que ele matou os Rais pra pegar o Titã original pra ele, pra repassar pro Eren. E foi um sonho em que ele viu
não apenas aquilo que estava na sua frente, ele sentiu. Não tem esse tipo de sonho, né? Que a gente sente. Tem uma pessoa no sonho, a gente toca na pessoa e a gente, caramba, velho. Não é que você acorda assim, que nem novela, né? Não. Mas você, quando lembra, pô, pareceu, né, tridimensional aquele negócio. Então esse acesso às memórias, no caso, quando o Eren tocou a história, foi muito forte aí. Beleza? Agora, se você, ao tocar em alguém da família real, você pode ativar esse poder das coordenadas, que nem o Eren tocou na Dina, ali em forma de Titã Tabacuda, quando foi salvar a Mikasa. Ele toca na história, não tocou no Zack. É essa coisa do toque, sabe? Que eu queria entender. O Eren, ele fala, se aquelas crianças do Rice ficassem vivas e não o meu pai, eu iria ser devorado, e o Titã original ia ficar dentro das muralhas de um jeito, e esse povo de Marley não precisaria sofrer, mais mortes não iriam acontecer. O povo eldiano, só de existir, vai provocar mais mortes, e por isso que ele tá afim desse plano da eutanásia. Ou ele tá esse tempo todo, é um mastermind de Eren, ele tá enganando o Zack. E aí ele tá usando da maturidade, que é um acesso à memória do Grisha. É como se fosse Grisha e Eren ali atuando juntos, sabe? Porque o Eren, ele não é sangue frio, o Eren é esquentado. E acho que não tem maturidade que tenha vindo aí pra ele mudar esse traço da personalidade dele de uma maneira tão extrema, de estar em Marley, tá lá cara a cara com o Zack, sabe? E ele é o tipo do cara que uma hora ele vai querer explodir, como foi no capítulo 100, que ele explode lá, mata um monte de gente em Marley. Mas, pô, pra obter vitória, vamos colocar esse plano aí em prática e vamos lá pra eutanásia. E aí o grande finale dessa conversa é o Eren dizendo pra eles avançarem no plano de eutanásia. Eles tentam finalizar esse encontro com um aperto de mão, mas o Zack acha melhor só jogar uma bolinha de beisebol pro Eren, né, num sinal de concordância de ambas as vias aí. Por que eles não se abraçaram e mudaram, né, o mundo como eles querem? Eu acho que há um raio de atuação aí, galera, que nem o grito do Zack. Ele fez a galera que estava na floresta com o Levi se transformar, né, em Titã sem cérebro, mas o povo que estava perto do Pixie só sentiu um leve eletrochoque no corpo, sabe? Então há um raio, eles querem fazer isso no meio de Parades, creio, esse plano de eutanásia. A gente sabe, pelas pesquisas do Xavier, o mentor do Zack, que o Titã original, ele não só altera memórias, ele pode alterar a estrutura corporal dos Eldianos. Esse plano de eutanásia é deixar os Eldianos estéreis, porque em 100 anos, né, com as 3 gerações aí e tal, eles vão ser extintos naturalmente, deixa acontecer naturalmente, que nem diz o pagode. Porém é um plano com uma falha, porque beleza, somos estéreis, mas se chegar outra pessoa, morre o Zack, morre o Eren, chega outra pessoa, herda o Titã original e toca em alguém que tem sangue da família real, pô, essa pessoa pode desfazer essa estrutura nova de somos estéreis, sabe? Então é por isso que eu acho que esse plano da eutanásia do Eren e do Zack é o que resolveria tudo de uma vez. Tipo, vamos matar todo mundo de uma vez só. Nada de deixar estéreo, sabe? É aí que mora o perigo desse plano. E aí a gente vê mais uma vez, né, o Zack olhando as flores e tal. Pô, um dia a gente vai salvar todo mundo. E aí que ele vê uma garotinha com as roupas meio sujas, né? Tá toda surrada ela com um balde. Tipo, como se estivesse carregando água, pega de um poço. A menininha olha pra ele e você vê que o Zack tá morto, galera. É por isso que eu perguntei mais cedo no vídeo. Vocês acham que ele tava faltando pra morrer ou ele morreu de fato? Eu acho que ele morreu de fato. E aí que começa o Deus Ex Machina, que eu quero detalhar e teorizar com vocês mais pra frente, porque a gente vê o início do processo, corta e depois vemos o Zack voltando, né? Então eu quero teorizar quando eu tiver nessa parte da volta do Zack. Nesse começo a gente vê que surge um titã errante, um titã sem cérebro. Eu pensei que esse titã iria devorar o Zack, mas ele abre a barriga e coloca o Zack dentro. É tipo um parto inverso.
E aí você fica, meu Deus, quem é essa menina que o Zack viu? De onde surgiu esse titã? Os Eldianos, eles não tinham limpado, a galera de Parades não tinha limpado a ilha, mas ora, galera, teve o grito do Zack, né, há uns 2, 3 capítulos. Além daqueles soldados, algum civil que, sei lá, tomou vinho ou tinha fluido espinhal do Zack no corpo de alguma outra maneira pode ter virado, sabe? Um titã aí. Vai que tem um soldado ali perto que tomou o tal do vinho, entendeu? E virou esse titã. Mas bom, teorias também deixo pra vocês comentarem aí, certo? Sobre isso. E aí a gente vai pro distrito de Shiganshina. É bem tenso você ver a galera feita de refém, a Yelena já meio que se impondo pra cima do Pixis, né? Sabia que a gente ia ter esse momento de conversa ao ar livre, né? Porque ela tava num quarto com grades e tal. E pro Pixis é uma situação bem tensa, porque ele vê que os seus estão lá contra ele, né? Mas estão sendo coagidos por causa do vinho. A Yelena, ela faz um processo até marleiano, segundo o Pixis, né, de dominação. O Pixis nota que a galera de Parades que tá com um pano vermelho tá sendo coagida por causa da ameaça do fluido espinhal. Eles podem virar titã errante, né? Então eles estão com medo danado e por isso que eles estão lá no time Yelena. E a Yelena que trabalha para o Zack, certo? Ela é devota do Zack. A galera que tá com um pano de cor branca já era da facção Zack de antes, certo? A Yelena tá usando para distinguir. Então, brancos sempre foram fiéis. Vermelhos, coagidos, e panos com a cor preta é a galera que ainda não tá cooperando. Os possíveis inimigos da facção Jäger, né? Os possíveis inimigos da Yelena. Eu fiquei com pena do Pixis nesse capítulo porque ele é bem inocente, mas e aí? E esse plano da gente não ter guerra com o mundo durante 50 anos e, pelo visto, parece que essa ilha vai ser a única a ser salva, né? Pelo contrário, o plano é justamente aniquilar todo mundo que tá naquela ilha. É meio que... Olha, a saída do Zack, ela vem da corrente de pensamento marleiana, galera. A Gabi, por exemplo, ela aparece nesse capítulo e foi bem importante ela aparecer porque a gente traça esse paralelo, né? A gente pega ela como parâmetro em um momento pertinente. Por quê? Os Eldianos de Marley sempre tem aquela visão daqueles monstros, os demônios e tal. Vai, aquilo tá na cabeça do Zack também. E esse plano da eutanásia tem um pouquinho disso, sabe? Não é o plano... tipo, olha que saída eu encontrei. O plano, ele ainda tem resquícios do pensamento marleiano, sabe? Apesar de ser uma solução absurda, uma solução bizarra, né? E aí, a Yelena vê que o Pix estava com más intenções para o Zack e que ele merece ser punido. Aí você fica, pô, velho, o que é que vai acontecer com o velhinho, hein? É aí que o grupo da Randy finalmente chega onde tava lá a carroça do Levi, do Zack. A gente finalmente descobre o que aconteceu com o Levi. Foi a grande tensão do capítulo passado, morreu ou não morreu. Ele tá sem vida, cheio de estilhaço, um arranhão, um corte imenso, profundo no meio do rosto dele. Creio que ele tá cego de um olho agora, porque passou bem no meio do olho. E é um corte profundo, eu acho que pegou ali o globo ocular dele. E aí o Flock até, ele se oferece, pô, deixa eu ver o pulso dele. Mas aí, né, o Titã tá lá expelindo gás, a galera se distrai e ele termina não vendo o pulso. E a Randy tá só, tipo, pensando no que ela pode fazer. É aí que, quando tá nessa situação do gás sendo expelido e sugado pelo Titã que impressiona a galera, a Randy, e aí quando ela vê o Zack principalmente, ela se joga no rio, que a gente falou anteriormente, vocês devem ter notado, a correnteza é muito forte. Ela se joga com o Levi. Por que ela se jogou com o Levi? Isso não é a certeza de que ele tem resquícios de vida no corpo dele, galera. Sabe? Ele é um Ackerman, ele não vai poder virar Titã. Quero ver como é que ele poderia fazer pra sobreviver. Ele não pode ter uma batalha, o Zack tá novinho em folha. O Levi não. Então, o Levi, ele tá vivo, foi por isso que a Randy saltou com ele no rio, ou ela saltou com ele pra se proteger e usar o corpo dele como escudo. A galera afinal atirou ali depois, né? Pode ter sido também.
mas eu acredito que ele tá vivo. O Flock disse que ia ver o pulso dele, terminou ninguém vendo, mas eu acho que a Randy viu, claro que ela sabe aferir a pressão ali, né, tocando no pulso. Então a Randy escapa com o Levi, e aí tem uma cena muito de... como se o Zack fosse um deus, né? E é como a Helena o chama nesse capítulo. O Zack é o nosso deus. O céu, a tempestade acaba e as luzes solares começam a adentrar entre as nuvens. É uma coisa bem... sabe, parece um quadro religioso até. O deus Zack surge aí do Titã e foi de uma maneira que você vê que ele tem esse toque especial, sabe? É impressionante, eu realmente fiquei impressionante. Quando eu vejo essa cena novamente, eu fico, sabe, parece que o Zack, ele tá iluminado. Ele tem um conhecimento maior sobre as coisas. E agora que o Zack saiu, tá novinho em folha, a gente pode analisar todo esse processo da volta do Zack. Então vamos lá, galera. Primeiro, por que eu coloquei Deus Ex Machina na thumb do vídeo? Deus Ex Machina é uma expressão utilizada para indicar uma solução inesperada, pouco provável, mirabolante, para terminar uma obra ficcional. Claro, também serve para terminar certas sequências, como vimos aqui nesse capítulo 115 de Shingeki no Kyojin. Vimos aí a menininha que apareceu nos sonhos do Zack e depois veio o Titã que colocou ele dentro da barriga. A menininha me parece muito a própria Ymir, pelo conceito, sabe? Então, ela surgiu ali, a Ymir, a própria, surgiu e reconstruiu o Zack. Ordem dos fatos. Primeiro, Zack, no que seria seu último suspiro, viu a garotinha carregando um balde ali. Segundo passo do processo, né? Surgiu o Titã Tabacudo ali no meio da floresta, que a gente tá teorizando que possa ser um soldado transformado pelo grito do Zack em alguns capítulos. Terceiro passo, o Titã errante fez um parto inverso e colocou o suposto cadáver do Zack dentro da barriga. Eu tô falando dos fatos, a sequência dos fatos, certo? E, galera, esse terceiro passo aí, esse terceiro fato, foi um jeito de devorar. Mas foi um jeito muito diferente e me lembrou o renascimento de Griffith, lá por volta do volume 20, no arco da convicção de Berserk. Eu acho que é interessante a gente ter esses paralelos aí, sabe? O quarto passo, o quarto fato, é que enquanto o Zack tá nesse processo, um tempo se passa e o Titã errante expele um gás que é sugado para dentro do corpo de novo. É um processo que acontece quando um Eldiano come um dos 9 titãs. A gente viu isso acontecendo com o Armin, por exemplo. E o quinto passo, surge aí o Zack de dentro do Titã. É inédito, por isso que pegou todo mundo assim de surpresa, sabe? Tipo, eu acho isso bem legal, quando você consegue quebrar um paradigma da obra. Você vê a transformação e a reconstrução com um titã devorando o outro de maneira antropofágica e tal, sempre comendo e tal, mas dessa vez na barriga. Então, vamos às impressões que o Zack teve, certo? O Zack, ele tava com a garotinha, que ele não conhece, tendo seu corpo reconstruído, moldado por ela, moldado a partir da matéria que compõe o chão daquele espaço onde o Zack estava, certo? Ele também não sabia que lugar era esse, mas ele teve a sensação que aquilo durou anos. Quantos anos, galera? 2000 anos, de repente? Olha só o título do capítulo 1, hein? Que é tipo uma lembrança de 2000 anos de presente pra você e tal. O Zack, ele começa a ter uma noção das coisas quando ele olha pro céu estrelado. E ele vê umas nuvens convergirem, tipo, guiando para um destino. E aí ele saca que tá no que se chama caminho. Ele até fala, então é isso que falam, né, que são os caminhos. E é importante a gente discernir os caminhos da coordenada. De acordo, até com o Xavier fala isso, né, o mentor do Zack, de acordo com o Xavier e com a Sociedade de Pesquisas Biológicas sobre Titãs de Marley, o titã original, ou a coordenada, é o
ponto onde os caminhos que conectam toda a matéria de Ymir se encontram. O que é toda a matéria de Ymir? Os Titãs Shifters e os Titãs normais. Tudo que é Titã. Até os Shifters, que se transformam quando querem. Então imaginem que o caminho é o destino de cada pessoa. E o ponto, a coordenada, é onde todas essas retas se encontram. É bem geometria mesmo. Retas são os caminhos. O Zack estava se guiando por um desses caminhos até esse ponto, o epicentro, que é a coordenada. Ele se guiou para o Eren. O Xavier fala que para esse plano da eutanásia dar certo, o Zack tinha que ter o apreço, a amizade do atual portador do Titã original. Então, será que esse elo é que causou o Zack despertar no meio do caminho e conseguir seguir adiante até a coordenada e voltar? Galera, ele fala que o tempo passou de uma maneira diferente, certo? Então, parece que a gente tem aquela coisa de sala do tempo de Dragon Ball, né? Parece que lugares diferentes têm o tempo correndo de maneiras diferentes. Me lembra o purgatório de Nanatsu no Taizai, que se passam milhões de anos enquanto passam um minutinho no mundo real. Então, temos noções de tempo diferentes agora na história de Shingeki no Kyojin. Surgiu esse titã aí do nada, então realmente é um pouco confuso, certo? Eu acredito que toda essa história de caminhos e a coordenada seja uma coisa de destino. Não era a hora do Zack morrer ainda, por isso que Ymir teve que intervir. Então, pô, parece que Ymir é uma deusa mesmo e que tá tudo sendo guiado pelo plano mestre dela. E até o Eren e o Zack podem ser peças nesse tabuleiro. Eu não gostaria muito que essa teoria que eu joguei aqui estivesse certa. E aí peço a opinião de vocês também, né? Claro, uma opinião sempre sobre esse acontecimento do Zack. Por isso que esse vídeo eu acho que vai dar mais de meia hora, né? Meu Deus, que a gente tem umas coisas pra comentar ainda. Então, a grande pergunta é por que o Zack conseguiu esse Deus Ex Machina pra deixar ele vivo? Talvez tudo isso seja o lado lúdico de quando um Titan Shifter tá se reconstruindo depois de quase morto. Mas o negócio é a grande peça, a grande variável dessa equação aí é esse titã que surgiu ali do nada e colocou o Zack dentro da barriga, né? Tipo, é um processo inédito e eu realmente, mais uma vez, instigo vocês a pensarem em teoria sobre isso. Eu quero ler tudo que vocês falarem. Esse capítulo realmente me deixou bem bugadão. E aí, beleza, o Zack tá pronto pra seguir adiante. Vamos até o Eren agora. Deixa o Levi pra lá, certo? Esperamos que ele esteja vivo. E aí tá lá a Gabi presa, lembrando da família da Sasha, todo mundo chorando lá e pá. E ela ainda teimando em chamar a galera de demônio. Você vê que a Gabi, ela é o extremo, sabe? E é bem importante como o Isayama tá trabalhando a guerra e como as pessoas são influenciadas politicamente pelo alto escalão, né? De extremos. No caso, a gente vê isso hoje, essa dicotomia política aqui no Brasil, né? É bem importante a gente ressaltar que existem as esquerdas, as direitas, e a gente vê extremos de cada lado, né? Então, a Gabi, ela tem essa mente de extremista, sabe? Ela, velho, não dá pra conversar com a Gabi. Então, meu Deus, o Eren chega lá, acompanhado por um soldado e também da Pieck, falando, ó, garota, quero tua ajuda agora e tal, pra tu contatar pessoas que invadiram aqui Paradis. Aí a Gabi já fica, ela tem medo do Eren, porque ele é o grande objetivo, né, de Marley, tipo, tá ali na minha frente, ele é perigoso, matou gente pra caramba, é um terrorista, mas pelo visto, vamos tá no inferno, abraço capeta, né? E aí, no meio desse papo, a Pieck mata o soldado e aponta a arma pra cabeça do Eren, velho. E ela até pergunta, pô, é tu que é o Eren, né? E aí acaba o capítulo. A Pieck, ela aparentemente era devota aí do Zack. Mas não é, galera, não é. A Pieck, o rei, né? Lá em Marley, o Galliard, esses Titan Shifters, eles estão trabalhando pra Marley, pra Magath, certo? Então, quando a Pieck se infiltra aí, é o lado de Marley na ilha. Marley deve estar aí também, certo? Por isso que tá no clímax de Shingeki no Kyojin, que vai misturar tudo. A facção Jäger
que é Eren, Zack, Parades e Marley. A Pieck tá do lado de Marley, certo? Por isso que ela apontou a arma pra Eren. Provavelmente ela tá querendo saber onde é que tá o Zack. Então, galera, é impressionante, tipo, esse gancho aí no final do capítulo instiga a gente, porque tá tendo muita reviravolta, cada um tá com seus objetivos, e você fica, Levi morreu, não morreu, o que é que aconteceu com o Zack? E aí é que eu deixo pra vocês. Falei demais aqui, hein? Falei muito, tem teoria aqui, esse vídeo poderia ter sido 10 vídeos, mas eu quis mandar todos os raciocínios, porque, claro, são pertinentes ao capítulo 115, né? Vocês merecem. Então, deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre tudo que falamos aqui, certo? Review massivo do Shingeki. Dá like se curtiu, dá dislike se não curtiu, se inscreve no canal e clica no sininho. É bem importante fazer isso porque o algoritmo do YouTube entende o teu interesse pelo All Blue e aí sempre vai estar te notificando quando chegarem novos vídeos de Shingeki. A gente analisa o mangá mensalmente, certo? E a gente tem até uns vídeos de teoria de que Imi pode ser a última vilã e tá fazendo sentido depois desse capítulo, certo? E também analisaremos a quarta temporada, no caso, né? A segunda metade da terceira temporada, quando ela chegar no final de abril. Fiquem ligados, beleza? Fica comigo, fica com o All Blue. Até a próxima. Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.